Bora lá, vamos fazer mais um vídeo aqui para o nosso canal e vamos fazer então hoje vamos fazer o segundo vídeo ali da nossa série de vídeos onde estamos falando de riqueza, de dinheiro e prosperidade. Meu nome é Raimundo Araújo, também conhecido como o Professor. No vídeo anterior nós falamos que riqueza e dinheiro são energias, né? Dinheiro é uma energia, né? O dinheiro é uma energia. E para onde a energia vai? A energia vai para onde tem mais energia, para onde tem mais dela, né? Então, o dinheiro é a mesma coisa, né? Pois o dinheiro é uma energia. Então, o dinheiro vai para onde tem mais dinheiro, para onde tem mais do seu, para onde tem os seus irmãos, a sua família, os seus familiares. Então o dinheiro sempre vai para onde tem mais dinheiro, e é por isso que é dito que o rico fica cada vez mais rico, ou seja, o rico obtém cada vez mais dinheiro e o pobre fica cada vez mais pobre, né? O pobre, por não ter dinheiro, o dinheiro nunca vai, o dinheiro foge dele, perfeito? Então o dinheiro é uma energia, como tudo na vida é uma energia. Pense no dinheiro como a água de um rio. O que acontece com a água de um rio? Ela sempre vai correr para o mar. A água do rio sempre vai correr para o mar. Por quê? Porque o mar sempre vai ter mais água do que o rio. Então, a água do rio ela sempre vai correr para o mar. Mas no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar então dos dois tipos de riqueza. Caso você não saiba, existem dois tipos de riqueza. A riqueza criativa e a riqueza competitiva. E hoje nós vamos falar da riqueza competitiva. E o que vem a ser a riqueza competitiva? A riqueza competitiva nada mais é do que falta sempre vai faltar recursos, sempre vai faltar alimentos, né? A água do planeta está acabando, a comida do planeta está acabando, o petróleo do planeta está acabando, tudo está acabando. Ou seja, eu tenho para mim, mas não tenho que dividir nada para ninguém, eu só tenho para mim. É como, por exemplo, aquela pessoa que ela sai do nada e quando ela sobe ali a escada da riqueza, a escada da evolução, da prosperidade, o que ela faz com aquela escada? Depois que ela chegou lá no topo, depois que ela subiu, ela está lá no topo, lá no pico, o que ela faz? Ela puxa a escada, né, para que ninguém suba com ela. Ou seja, eu tenho para mim, mas não tenho que dividir nada com ninguém. Eu tenho para mim, mas não tenho que dividir nada com ninguém. Tudo é meu. É como se ninguém tivesse ajudado esta pessoa a fazer nada. Tudo é somente dela. Então ela evolui, ela cresce, ela sobe a escada e depois ela puxa a escada para que ninguém vá junto. Existem alguns exemplos aqui de pessoas, né? Eu posso falar centenas, dezenas de exemplos aqui, mas vou citar dois que são bem conhecidos e bem importantes. Então, por exemplo, exemplo de pessoa que evoluiu através da riqueza competitiva. Então, por exemplo, um dos exemplos é o Steve Jobs. Steve Jobs, que foi o grande criador do computador pessoal, o famoso PC, né? O criador da Apple e tudo mais. Sendo que na verdade ele não criou o PC, né? Quem criou e desenvolveu o PC foi o Steve Wozniak, que era um polonês que estudava em Harvard juntamente com o Steve Jobs. Então ele que criou tudo. Mas como o Steve Wozniak, ele era bom de criação, mas ele não era bom de oratória, ele não sabia falar, não sabia se comunicar. Então o Steve Jobs foi quem pegou aquilo tudo ali e ele que lançou para o mundo, né? Pois ele era uma pessoa bem comunicativa e também era muito bom de vendas. Mas tinha uma coisa muito errada ali no Steve Jobs, que era o seguinte: ele menosprezava demais as pessoas, ele se desfazia das pessoas e ele cresceu, né? E aquilo ali era só para ele. Ele era o gênio, ele era o criador, ele que fazia tudo. Então ele pegou aquele pacote só para ele, perfeito? Então um dos exemplos é esse. Ele se desfazia muito das pessoas, maltratava seus funcionários, né? Destruiu, né? Destruiu a carreira de muitas pessoas, perfeito? Esse é um exemplo. O outro exemplo de pessoa que cresceu através da riqueza competitiva foi, por exemplo, o Mark Zuckerberg, né? O criador do famoso Facebook.
O que aconteceu com Mark Zuckerberg também, né? Ele estudava em Harvard, né? E ele não era uma pessoa de recursos, ele não tinha muito dinheiro, né? Então ele aproveitou uma oportunidade que foi qual? Ele, como era um bom programador, ele foi procurado por dois irmãos, né? Dois irmãos ingleses, né? Que tinham uma ideia ali de criar uma rede social para que os alunos ali da faculdade de Harvard pudessem se comunicar entre eles, trocar mensagens, esse tipo de coisa. Então ele se aproveitou dessa ideia desses dois irmãos, né? E criou o famoso Facebook. Mas a ideia não era dele, ele roubou essa ideia desses dois irmãos. E a ideia funcionou, prosperou e deu certo. Só que lá no começo também, ele foi ajudado e ele foi financiado, né, por um brasileiro, né, chamado Eduardo Savarin, caso não me engano, Eduardo Savarin. Então esse Eduardo Savarin, que era de uma família muito rica, uma família brasileira muito rica, então foi ele que lá no começo do Facebook, foi ele que financiou o Mark Zuckerberg em tudo. Só que quando o Mark Zuckerberg ficou rico, ganhou dinheiro, ganhou fama, ganhou popularidade, né? O que aconteceu? Ele simplesmente se esqueceu dessas pessoas. Ele não quis nem saber dessas pessoas. Então tudo era para ele, tudo era dele, ele que tinha criado tudo, ele que tinha feito tudo sozinho. Então quando essas pessoas procuraram ele para no caso, que ele também ajudasse as pessoas, que essas pessoas crescessem com ele, o que ele fez? Ele simplesmente puxou a escada ali do crescimento, da riqueza, e não deixou ninguém subir com ele. Tanto é que para estas pessoas, né, eu me lembro apenas dos dois irmãos ingleses, também do Eduardo Savarin, não me lembro, porque tem mais pessoas envolvidas, tem outros programadores também. Então essas pessoas ficaram sem nada, absolutamente sem nada. Ou seja, se dependesse ali do Mark Zuckerberg, essas pessoas não iam estar a ver navios até hoje, né? Iam estar sem nada até hoje. Foi obrigado essas pessoas entrarem na justiça, fazer uma grande guerra judicial ali para que ele reconhecesse, para que no caso, né, essas pessoas fossem colocadas ali como coautores da criação do Facebook. Então você percebe como é que funciona a riqueza competitiva, ou seja, eu fui ajudado lá atrás, mas na hora de retribuir, na hora de ajudar as outras pessoas, eu não conheço, eu não sei de nada, ninguém me ajudou a fazer nada, então tudo aqui é meu, é tudo só para mim. Então é assim que funciona a cabeça desse tipo de pessoa. Foi assim que aconteceu com Mark Zuckerberg. Ele subiu na escada da evolução, da riqueza, do crescimento, e simplesmente esqueceu aqueles que o ajudaram lá atrás, lá no começo, lá no princípio. Então eu tenho para mim e não tenho que dividir nada com ninguém. É assim que funciona a cabeça de uma pessoa que adquiriu riqueza através da competitividade. Ah, a competitividade é boa? Claro que é. Com certeza, tudo é bom, a competitividade é boa, a criatividade é boa, só que você tem que saber, né, reconhecer aqueles, né, que estiveram com você lá no começo. Então esse tipo de pessoas, elas não ajudam ninguém, e quando eles fazem alguma coisa por alguém, é sempre com segundas intenções, tem algum interesse ali por trás. Então essa é a riqueza competitiva. Eu tenho para mim e não preciso ajudar ninguém, não preciso retribuir nada para ninguém, não preciso fazer nada por ninguém. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Amanhã nós vamos falar então da riqueza criativa, a riqueza de Deus, ou seja, aquela riqueza onde que Deus diz assim, né? Tem para todo mundo, tem para mim, tem para você e tem para todos. Então, meu muito obrigado para você que nos assistiu, para você que assistiu o nosso vídeo aí, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de deixar seu comentário, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal, para que a gente possa levar sempre uma mensagem de paz espiritual, de riqueza, sabedoria e prosperidade para a vida de todas as pessoas. Meu muito obrigado e até amanhã. Valeu!